Beleza, então? Então, vou começar aqui. Muito obrigado, Thaís, por ter aceitado o nosso convite. Para quem não conhece, a Thaís é formada aqui pela Unicamp, fez faculdade aqui, bióloga, e hoje trabalha lá em Malta, no museu. E paralelamente, vocês também podem vir a trabalhar em museus. Como a própria Simone aqui é funcionária do de Zoologia aqui da Unicamp, viu, Thaís? Então, o Museu de Zoologia, diferente do Museu da Thaís, mas enfim, tem similaridades. Então, se apresenta aí, Thaís, mostra um pouquinho do que você tem feito e aí a gente vai conversando, eu vou guiando aqui a nossa conversa, tá bom? Tá bem. Tá bom, então, vocês estão me ouvindo? Eu tô Estamos. ouvindo minha própria voz um pouco. Deixa eu Eu ver. acho que é o microfone do Felipe que tá aberto. Ah, tá. Tá bom. Agora melhorou, obrigada. Bom, pelo que eu vejo aqui, eu não reconheço nenhuma carinha. Eu sou formada, então meu nome é Thaís, eu tenho 28 anos, eu sou formada pela Unicamp. Agora, 2022 faz 10 anos que eu entrei em 2012, eu fiz o bacharelado, comecei a licenciatura, que nunca se terminou, porque eu comecei o estágio 3 da licenciatura, a famosa EL, e nunca terminei, porque eu vim para Malta para fazer o mestrado, esperava ficar aqui um ano e voltar para o Brasil depois, e acabou que eu nunca mais voltei até hoje, estou aqui desde então, faz 3 anos e meio. Então, o que eu pensei em fazer é meio que falar um pouquinho, um mini currículo, como foi a trajetória, e aí eu preparei alguns slides só com umas fotos, uma coisa bem simples, e aí eu ia comentar com vocês algumas coisas relacionadas à minha carreira. Eu sou bióloga, formada na Unicamp, mas me especializei na área da biologia marinha. Para o público geral, né, o público dito como leigo, eu me apresento como bióloga marinha, porque a maioria das pessoas não tem muita diferenciação, eles chamam de biólogo marítimo, para mim isso é o que importa. Para pessoas como vocês, eu sou bióloga, me especializei na área da biomar. O meu mestrado aqui foi um mestrado que eu recebi uma bolsa de estudos do governo de Malta, e eu falo dele mais para frente. Então, eu comecei a minha carreira na biologia querendo trabalhar com genética. Genética de epilepsias humanas foi onde eu comecei, uma coisa muito diferente do que é hoje, assim. Trabalhei 1 ano e meio na medicina, na FCM, e né, aquela coisa, jaleco, PCR, todo dia ali, não sei se está chovendo, se está sol. Foi uma época muito diferente e muito, ao mesmo tempo, simbólica do que eu não queria continuar ali, assim, que para mim eu não estava feliz, não necessariamente com a parte da ciência, né, a parte de fazer ciência, mas com a área, né. Aí, época de Ciência Sem Fronteiras, 2014, eu recebi uma bolsa de estudos e fui para a Austrália, morei em Brisbane e estudei na Universidade de Queensland por 1 ano, onde se eu tinha um pouquinho de uma queda pela biologia marinha, na Austrália o negócio desandou total, rasguei o jaleco, fui para o mar e nunca mais saí de lá, né? E não espero também. E desde então, tô aí, né? Então, quando eu voltei da Austrália para terminar o bacharelado na Unicamp, foi onde eu comecei a me envolver com muitos estágios, né? Alguns estágios. Eu fiz estágio no Projeto Tamar, em Ubatuba, de 1 mês. Fiz estágio no Aquário de Ubatuba também. E com isso eu comecei a expandir um pouquinho da minha rede, famoso networking, né? Uma rede de pessoas que eu conhecia aqui e ali. Fiz estágio no museu, aí inclusive, com a Micaela, na época. Fiquei acho que quase 1 ano com ela. E comecei a me envolver com a parte da educação ambiental. Porque quanto mais eu me apaixonava pela biologia marinha, mais eu me assustava e mais eu sentia que havia uma necessidade de unir a pesquisa, a ciência, a conservação com a educação,
e eu guardar aquele sentimento, aquele conhecimento todo para mim, pessoalmente não fazia sentido, né? Eu queria espalhar isso. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais intensas, né? E, enfim. Aí eu estava na Unicamp ainda, terminei o bacharelado, fazendo a licenciatura. E aí a história de eu vir para Malta, que várias pessoas perguntam, nossa, como você conseguiu uma bolsa dessas, tudo pago e tal. E a história é bem engraçada, e eu gosto de contar porque eu acho que a gente às vezes tem coisas na vida que a gente não se toca, de que, sei lá, é uma coisa meio que assim, a oportunidade está ali e a gente às vezes não percebe, eu não sei explicar direito. Era um site, eu estava mexendo num site do governo, do Ministério do Meio Ambiente. Aí tinha, acho que até existe ainda esse portal, chama Educa Clima, que era um portal novo do Ministério, e sabe quando tem aquelas notícias do tipo assim, bolsa de estudos com tudo pago na Europa por um ano? Cliquei, né, abri ali mais uma aba de trilhões, e o negocinho ficou salvo ali, né? E aí eu fui lendo, pareceu interessante, quer saber? Apliquei, aí passei na primeira fase da seleção, aí tinha que pagar uma taxa lá de uns R$200 na época, paguei a taxa, participei enfim, quando eu vi, depois de um mês eu tava aqui, o negócio foi assim, do nada, saí da casa onde eu tava e tudo, e vim pra Malta. Era uma bolsa do governo daqui, para quem não sabe, eu imagino que a maioria aqui não saiba, eu não sabia. Malta é um país, é uma ilha, uma ilhota minúscula, bem perto da Sicília, então aqui no meio do Mediterrâneo, e eles têm 316 quilômetros quadrados de ilha, a ilha principal, e eles têm a coragem na cara de falar que isso aqui é país, mas é país. E é bem diferente, ou é muito diferente da Itália em alguns aspectos, ao mesmo tempo que é parecido, ao mesmo tempo que é meio árabe, é uma loucura o país. Eu posso contar mais depois, se vocês tiverem a curiosidade. Enfim, mas era uma bolsa do governo daqui, de Malta, para trabalhar com uma espécie de foraminífero, que são organismos que eles não são nem plantas, nem animais, eles têm o seu próprio reino, e é uma espécie que, assim como muitas espécies, por causa do aquecimento global, mudanças climáticas, se espalhou do Mar Vermelho para o Mediterrâneo, né? Então, geograficamente falando, tem a Europa, tem a África, Mar Vermelho aqui e o Mediterrâneo ali, né? E aí a conexão entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo é o famoso Canal de Suez, aquele que ficou bloqueado por aquele barco no passado, aquela história linda, né? E aí, com o aquecimento global, o Mar Vermelho, que é uma região muito mais quente do que o Mediterrâneo, ele está tendo várias espécies de coisas grandes, como peixe-leão, até coisas pequenas, como os foraminíferos que eu estudei, que estão passando pelo Canal de Suez e estão invadindo o Mediterrâneo e conseguindo sobreviver no Mediterrâneo, que está ficando mais quente também. Enfim, era um estudo com isso, eu posso entrar em mais detalhes daqui a pouco também. E aí, depois desse um ano, o mestrado aqui foi um mestrado diferente do Brasil, se chamava Master of Science in Biology by Research, mestrado em ciência em biologia por pesquisa, porque era um ano só, entre aspas, porque eu não tive aulas, ainda que eu tenha feito aulas como ouvinte, eu não tinha aulas, era somente a minha pesquisa. Então, o governo pagou para eu vir aqui, desenvolver minha pesquisa por um ano, em um ano, coleta, analisa, microscópio, escreve, defende e recebe o diploma. Em um ano foi intensíssimo. E foi isso. Depois de fazer o mestrado, eu estava há um ano longe da educação. No Brasil já estava vinculada a alguns projetos, né? Esses estágios que eu falei. Eu tive um projeto de ir numas escolas de Campinas mesmo e trazer, a ideia era trazer o oceano para a escola e tal, e aí eu fiquei um ano longe disso, e aí foi um ano de gap da educação, e aí foi aí que eu dei conta como que isso faz diferença na minha vida, e como que eu pensei, tá legal, bacana, vi aqui, estudei o negócio e tal, e aí, e agora, né? Eu faço um doutorado, eu vou continuar na vida acadêmica, isso faz sentido para mim. E para mim não estava fazendo. É óbvio que a ciência é importante, isso e aquilo, mas para mim eu queria algo diferente. E foi quando eu apliquei para a vaga que é onde eu trabalho agora,
Eu sou a tradução seria como a coordenadora educacional, supervisora educacional do Aquário aqui em Malta, né, do Aquário Nacional de Malta. E eu achei que eu fosse ficar por alguns meses, e já faz 2 anos e pouco que eu estou nessa vaga. E eu amo muito, não imaginava no passado que eu estaria trabalhando com animais em cativeiro, também vou falar disso mais pra frente se quiserem. Mas é meio que essa a história, tá? Querem falar alguma coisa antes de eu mostrar umas fotos? Não sejam tímidos, gente. Eu não gosto de ficar falando sozinha. O povo aqui é meio tímido às vezes. Não, mas vai mostrando umas fotos, o povo vai Tá. juntando informações. Vamos lá. Agora aquele momento pandemia, onde que eu apresento a tela? Apresentar a tela. Vocês ainda me ouvem? Sim. Olha, eu tenho até capa, olha que chique. Isso aqui era a capa, na verdade, vocês me ouvem e veem a tela? Sim. Tem, tá. Isso aqui era uma capa, na verdade, de uma das palestras que eu dou. Eu não falei das palestras, né? No Brasil, no Brasil, eu comecei a dar palestras também, quando estava na Unicamp, ainda como aluna. Surgiu umas oportunidades, eu comecei a dar palestras, e aí também é uma coisa que eu sou apaixonada. E eu peguei esse mesmo esqueleto dos slides, porque eu falei, já facilita, eu coloco as fotos ali. E aí, quando eu abri, eu falei, nossa, mas tá tão bonita essa capa, eu vou deixar. Achei que fez sentido. E o título da palestra é, inclusive, O Mar e eu e o Mar. Qual a relação do oceano com a minha vida, alguma coisa assim. E aí eu deixei, quer saber? Eu tô falando da minha vida, né, da minha história, minha carreira e tal, né? A minha história de sucesso, como o Felipe ousou dizer. Eu fiquei até pensando, nossa, o sucesso, né? Significa que eu cheguei lá? Fiquei com essas reflexões, enfim. O conceito de sucesso é polêmico aqui ainda. A gente está então, trabalhando esse conceito ainda. Eu fiquei pensando, será que eu me considero como uma pessoa de sucesso, né? O que é? Mas enfim, agradeço o elogio. Um Recife de coral, à esquerda, eu amo essa foto, com pessoas que dependem do Recife e dos animais que nele vivem para sobreviver. E à direita, o fitoplâncton, é um bloom de algas marinhas que são responsáveis por produzir entre 50% e 80% de todo o oxigênio que a gente respira. E aí, 2 exemplos de por que eu sou tão apaixonada, e por que eu faço tudo que eu faço, e por que eu dou tanta palestra, e não sei o quê, porque o oceano, ele é essencial para a existência da vida na Terra, e inclusive da vida humana, e a gente não tem noção disso, né? Mas, enfim. Quando a gente pensa na vida de biólogo marinho, e eu já estou começando a ficar com calor, porque eu fico animada, geralmente as pessoas me vêm com essa ideia, assim, sabe? Porque, principalmente as crianças, é uma concepção muito comum de que a gente vai estar o tempo inteiro nadando, né, com tartaruga, nos recifes de coral, vai estar não sei o quê, sabe? E tem muitos biólogos marinhos que não sabem nadar, né? Eu aprendi a nadar bem depois de mais velha, e não sou aquela atleta, aquela coisa assim, sabe? O básico ali, mas tem, né? Tem gente que não consegue mergulhar, que não pode mergulhar de cilindro, tem gente que passa mal de barco, como eu. Toda vez que eu vou pegar barco, hoje em dia eu já sei o que eu preciso fazer, né? Tomar remédio, gengibre e tudo e tal, mas é uma área que tem muita mistificação. A carreira do biólogo marinho, que lindo, que perfeição, vocês ganham pouco pra caralho, mas são felizes, e é um pouco de verdade. Mas, enfim, o meu ponto é que isso aqui são momentos, isso aqui na verdade eu nem estava a trabalho, eu estava viajando e calhou que eu tenho essas fotos, ou fotos como essa, por exemplo, quando eu fiz estágio no Tamar. Essa tartaruga, ela estava em reabilitação e aí ela estava para ser liberada depois. A questão de eu estar tocando é porque esse animal especificamente, o nome dela era Emily, ela era muito... vou tomar cuidado com as minhas palavras. Ela era um animal muito inquieto e que ela procurava um contato humano. Se você aproximasse a mão, ela vinha, ela tocava a cabecinha, dava uma coçadinha gostosinha ali e saía. Ela tinha uma bolinha, brincava com a bola, né? Então, ou imagens como essa, por exemplo, né? Esse é o meu ponto.
Soltura de uma tartaruga marinha, quando eu fiz o estágio com o Tamar. Essa foto que parece pré-histórica, com essa data aí embaixo, né, 2017. E não sei se vocês conhecem um pouquinho do trabalho do Tamar, mas essa é uma das coisas que eles fazem, uma das principais coisas que eles fazem. As tartarugas que são pegas pelas redes de pesca, eles fazem a reabilitação. Quando elas estão boas, elas voltam para a água. Momento ápice aí, momento de sucesso da minha carreira, tá aí, momento, esse dia eu chorei pra caralho depois. Gente, a bichinha voltou pra água, vai comer plástico tudo de novo, vai voltar pra cá depois, mas vamos lá, né, vamos embora. E fotos ou momentos não tão de glamour, de sucesso. Isso aqui foi 6 meses da minha vida, 6 meses do meu mestrado, a maior parte do tempo eu passei olhando pro microscópio, vendo isso, contando concha de um foraminífero invadindo o Mediterrâneo a partir do Mar Vermelho. E eu falo 6 meses porque foi literalmente 6 meses. Tinha muita coisa, muito material para olhar. Aqui no cantinho, vocês conseguem ver o cursor, se eu mudar o cursor? Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ver sim o cursor. Sim, tá. É muito estranho essas coisas pandêmicas, eu sempre falo, porque tipo, eu tô aqui no meu quarto olhando a tela e eu não sei, vai que às vezes caiu, eu tô aqui falando sozinho, né? Mas, enfim. Tamo junto. Tá bem. Essa conchinha aqui é a espécie de foraminífero com que eu trabalhei, essa pequenininha aqui. E então tem um bivalvezinho aqui, até comido por um gastrópode aqui, um negocinho, sabe? Então ficava olhando para isso, na vida real era mais ou menos assim. Eu tinha que fazer a trilhagem ali, encontrar essas conchinhas, contar, identificar e tudo e tal, tá? Então é um pouquinho dessa desmistificação, por assim dizer, né? Um pouquinho das palestras também, dos oceanos de plástico. Vocês têm alguma pergunta? Eu tô sentindo que eu tô falando bastante já. Pode. Acho que por enquanto não, a gente já tá assimilando. Tá bem, é bastante coisa. Essa é uma das palestras dos oceanos de plástico, né, e da relação com a nossa vida. Começou como algo nas escolas, e aí eu acabei expandindo. Eu dei essa palestra, na verdade, na Unicamp, de Limeira e de Campinas, em diferentes institutos. Talvez até alguns de vocês já estivessem na Unicamp na época, isso foi em 2018. Esse aqui era um pessoal, eu não lembro qual escola que era essa, em Campinas, do Campo Grande eles eram, o pessoal do Campo Grande. E aí eu levava, inclusive, a moça do museu, eu levava o material do museu para a escola. Era um rolê, tinha que pedir para a professora vir me dar carona, porque eu não tenho carro, né, não dirijo, ela vinha me dar carona, a gente colocava os materiais no carro, numa caixa, levava lá na escola, tirava tudo, e eles, era a coisa mais linda do mundo, pessoas que nunca foram à praia, me ouvindo falar de mar, ouvindo essa mensagem de conservação e vendo ali uma concha, vendo ali, eu não lembro exatamente a gente tinha o que tinha, mas tinha várias coisas, e eles ficavam encantados, né? Tamar também, então o público infantil também, queridíssimos, fofinhos, às vezes irritantes. O aquário, aqui em Malta, eu vou mostrar umas fotinhas para vocês do que eu faço. Então, eu sou a coordenadora educacional, a gente recebe visitação de escolas praticamente todos os dias. Em tempos não pandêmicos, uma média de 100 crianças por dia. Em tempos pandêmicos, elas estão divididas em bolinhas, né? Bolhas, eles falam. Então, tem umas 30, 40 crianças, 3 ou 4 bolhas por dia, o que é bastante coisa também, né? Para uma ilha pequena como Malta, eu acho bastante. Então, a gente tem o trabalho da educação, a gente fala que a gente faz conservação através da educação, mas também tem um projeto, que é esse projeto que, desde o primeiro dia que eu vi, eu me emociono até hoje de falar, que é um projeto muito inovador, que é sobre os tubarões bebê, os filhotes de tubarões. E eu não sei se vocês sabem, mas algumas espécies de tubarão, elas botam ovos, cerca de 40% das espécies, e ele parece, essa bolsinha aqui, os pescadores no Brasil, inclusive, também falam que é a bolsa de sereia, e dá pra ver, aqui tem um vídeo dá pra ver melhor, mas tem a gema aqui dentro, e o bichinho aqui dentro, mexendo, e aí
eles vão se nutrindo dessa gema e aí eles nascem. Por que esse projeto é tão interessante? Porque, basicamente, tem uma ONG aqui em Malta, chamada Shark Lab, e eles vão na feira de peixe, né? Feira de peixe, que fala. E aqui em Malta, assim como no Brasil, nós comemos, eu não, né? Mas as pessoas comem tubarão. E não sabem disso e tal, eles vão lá, as fêmeas foram pegas pela pesca, ou porque era para ser comida, ou porque foi por a chamada pesca acidental, que é na verdade incidental, não era o alvo da pesca, mas a rede ainda assim pegou. Eles olham na barriga da fêmea, acham os ovos, se eles acham que pode estar fertilizado, trazem para o aquário, a gente cuida. Depois de cerca de 6 a 9 meses, eles eclodem, essa coisa mais gostosinha do mundo aqui, piquititinhos, e aí quando eles crescem, mais ou menos desse tamanho assim, a gente coloca eles de volta na água, de onde eles nunca deveriam ter saído. Então, até hoje, 320 tubarões foram salvos por esse projeto, por essa colaboração, e colocados de volta na água. É um projeto muito inovador, foi a primeira vez no mundo que alguém inventou isso, e, na verdade, foi numa bacia experimental do Greg, que é o dono da ONG. O cara simplesmente tinha uma paixão por tubarões, ele nem é biólogo, ele é professor de inglês. E ele foi lá e ele viu que tinha os ovos e ele falou, vou comprar a carne do bicho. Pegou o ovo, tentou criar em casa, deu certo. E aí, ele que não tinha experiência nenhuma com aquarismo, entrou em contato com a gente. Para resumir a história, o negócio pegou e hoje em dia a mesma técnica é inclusive reproduzida no aquário de Bristol e tem mais algum outro lugar que eu não lembro agora, como um projeto de resgate e liberação dos animais de volta na água. Então é um projeto que o aquário tem de conservação mão na massa, não é somente através de educação, né? Então eu sempre falo desse projeto porque é a coisa mais linda do mundo. Eu também faço algumas coisas que não são a coisa mais linda do mundo, mas que é muito divertido. Eu sou a de cinza ali, vestida de tubarão, fazendo uma yoga no ápice da pandemia. Isso aí foi em abril de 2020, pro Dia da Terra. E aí, no meio de branco, é a minha chefe, a minha coordenadora e a minha supervisora de Nemo, esse Nemo capenga, horrível. E aí a gente fez uma yoga para as crianças online, para acalmar a ansiedade, que elas estavam todo mundo em casa, para comemorar o Dia da Terra e tal. Então a gente faz umas coisas meio assim também. E durante a pandemia, as crianças não podiam vir ao aquário, a gente teve as sessões online, que no início foi muito estranho e hoje em dia, para todo mundo, né, já virou arroz com feijão. Aí eu, feliz, gritando, falando com as crianças, ali, passando pelo aquário, mostrando para elas, olha o tubarão, fala oi pro tubarão, olha a raia, olha não sei o quê. Que língua você fala? Que língua você fala lá? Em inglês. Mas o maltês é língua oficial, né? Ou o inglês também? Os dois. Em Malta, tanto o inglês quanto o maltês são as línguas oficiais. As crianças na escola aprendem as duas. E, inclusive, na rua, eles são meio nem aí, assim. Eles falam, começa a frase em inglês, termina em maltês, mistura tudo. É um inglês meio quebradão, assim, sabe? Os dos malteses, mas tudo com as escolas em inglês. As crianças mais novinhas eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque elas costumam falar só em maltês. Mas aí as professoras traduzem, fica tudo certo. Eu tive muita dificuldade com o sotaque. O meu sotaque brasileira, né, vindo pra cá, eles não me entendiam. Não me entendiam de jeito nenhum. Eu aprendi inglês americano e aqui eles têm a predominância do inglês britânico. Então eu tive que me adaptar. E hoje em dia o meu sotaque é um negócio muito estranho, uma mistura de maltês com brasileiro, depende com quem eu tô falando. Eu tive que me adaptar para as crianças me entenderem. Porque se eu não mudasse a entonação, não ia dar certo, sabe? Mas em inglês. E a gente faz alguns eventos também formais. Esse aqui eram uns políticos. Basicamente, esse cara do There's No Planet B é o embaixador do Oceano de Malta. E ao lado dele é o Carmelo Vela. É um cara que até ele apareceu no Seaspiracy, caso vocês tenham assistido Seaspiracy. Aquele documentário forte do Netflix. E ele também é um político, ele era presidente
fisheries, do negócio de pesca da União Europeia há um tempo, alimentando um tubarão zebra, também conhecido como tubarão leopardo em alguns lugares, algumas coisas fora da minha vaga, né, que eu acabei fazendo também ao longo da vida. Eles têm, os dentes deles não são pontiagudos, são na verdade super achatados, para que eles consigam quebrar conchas. Então a gente pode alimentar na mão, eles são treinados, são criados em cativeiro, são treinados. Minha cachorra dá mais trabalho do que esses tubarões lá no Brasil. Faz xixi em tudo quanto é lugar, morde tudo. Esses tubarões, gente, o bicho vem, sabe a hora que tem a comida vindo. A fêmea é a Chiesa, do lado direito, a Sandy, e do outro lado é o macho. Eles vêm, você dá um tapinha na testa, por assim dizer, deles. Ele sabe que tem comida, põe a cabeça para cima, se alimenta, volta, até tá cheio e vai embora. Felipe, a pedidos... Tô mostrando um pouquinho. Eu vou abrir. Vai pagar um mico aqui. Oi? Vai pagar um mico aqui. Vou ter que pagar mico, sim. Eu faço umas coisinhas online também. Atualmente eu sou voluntária da Sea Shepherd, faz um tempinho já. E aí eu tenho feito umas coisas com eles, umas coisas à parte também. Eu mostro daqui a pouco algumas coisinhas, porque eu descobri na rede social uma ferramenta educativa, uma ferramenta muito interessante que eu nunca imaginei que poderia ter, e tem sido interessante, tem sido bacana. E aí só umas últimas fotos, porque eu estou falando muito, essa vida na biologia marinha, né, as coisas que eu tenho feito, elas têm me feito ver lugares muito bonitos, como esse aqui, não é o Recife mais saudável do mundo, mas é um Recife bonito, tem uma raia maravilhosa aqui no fundo. Foi um momento muito bonito esse, eu estava sozinha na água. Várias outras fotos, também não vou ficar ostentando aqui, tem lugares bonitos, né, tubarão e tal. Mas para mim o que me deixa mais emocionado, o que é mais bonito de tudo, é momentos como esse, fazendo educação. Esse dia era 14 de julho de 2021. Eu sei o dia porque era o Dia Mundial da Conscientização sobre Tubarões. E a gente fez uma atividade em que as crianças iam escrever numa nadadeira de tubarão de cartolina uma mensagem para a conservação dos oceanos. Teve as coisinhas mais fofas, mas aí essa guriazinha veio para mim, me entregou isso, e ela desenhou eu nadando com os tubarões e eu falando, salve os tubarões, né? E eu fiquei, não faz isso comigo não. No meio da pandemia, eu falei, quer saber? Dei um abraço numa criança depois de muito tempo sem poder nem chegar perto, né? Então, para mim, isso é a imagem do que a biologia marinha para mim sabe? Utilizar a educação como um agente de mudança, ainda que seja pequenininho, mas ainda assim um agente de mudança, sabe? Porque o oceano, ele é muito importante, poucas pessoas, quase ninguém tem noção disso. Eu me formei na Unicamp e isso é uma crítica, inclusive minha, pessoal, opinião pessoal minha, da minha experiência subjetiva do que eu vivi na Unicamp, que o ensino naquela época foi muito fraco para a biologia marinha e para a conservação marinha. A gente aprendeu pouquíssimo, quase nada, né? E eu sentia uma necessidade de ir para outros lugares, para UFSC, para USP, para fazer curso, para fazer sei lá o quê, para ir online, para fazer estágio, para meio que conseguir um pouquinho mais de aprendizado e de experiência nessa área. Então, é uma área muito importante e um pouquinho negligenciada em alguns lugares também, tá? Enfim, e o slide final aí, eu falei muito. Vocês querem ver o vídeo? Passar vergonha. Qual que você quer, Felipe? O da Gaia? Pode ser, para se o povo quiser. Não vou botar tudo, não. Eu vou botar um pouquinho, pra vocês terem a noção da vibe do negócio. Será que se eu botar aqui, vocês escutam? Põe aí, vamos. O som? Vamos ver, põe aí. Estão ouvindo? Aumenta o volume do... Polimérico sintético. Iria Vai? derivado do petróleo. Não. Prático. Aqui quem fala é o Gaspro. É ela. Gaia. Tá passada?
adivinha? Interrogação, interrogação, interrogação. Eu tô de saco cheio de você. Enfim, por meio desta... cortar a nossa relação. Enfim, deu pra entender, né? O povo queria ver tudo. Eu tento... Queria ver tudo. Ah, tudo é muito, não. Eu tento fazer alguns videozinhos, assim, porque eu tenho sentido isso. Põe esse da Água Viva aí. Qual da Água Viva? Esse aí mesmo. Aqui, ó. Meu nome é Thaís Amaral, eu sou bióloga e educadora ambiental. E hoje eu queria trazer para você um pouquinho de informação em relação às águas vivas. A água viva, muito diferentemente do que muitas pessoas acham, ela não é um peixe. Ela é, na verdade, um quinidário, que significa que elas são como se fosse o primo ou os parentes bem próximos das anêmonas e dos corais, que são, inclusive, animais, tá bom? Número 2. A água viva é um animal que ela tem na sua estrutura corporal a parte de cima, que é o guarda-chuvinha, e aí, embaixo do guarda-chuva, tem duas estruturas diferentes na maioria das águas vivas. Tem os tentáculos, que são as estruturas mais fininhas e longas, e aí aquelas coisinhas que ficam no meio, elas são braços orais. O que significa isso? É como se fossem extensões da boca, porque o guarda-chuvinha em cima é o topo, a boca é uma área, uma abertura que está aqui embaixo, e aí é como se fosse, se eu tivesse os lábios bem aqui, uma coisa meio assim, umas extensões da boca, e aí... Não, vou botar tu também, que é longo. Tá bom. Um comentário sobre isso, esses vídeos no canal, Peraí. é que... Só mais um, tá aí, só para eles entenderem um pouco da variação. Não tem um que você também fala das águas vivas que tem... É que aí você tá indo pra parte dos rios, eu acho. Da água. Aqui é a geração, as novas gerações. Eu acho que é esse aqui da água. É esse? Talvez. Isso. Põe o som aí. Assim, som. Cadê o negócio? Aumenta o som aí que tá sem som. Desculpa a estourada de som aí. Não, mas ficou sem. Volta lá, põe com som. Sem som? Nossa, pra mim estourou legal no tímpano aqui com esse negócio. Ficou sem som? Acho que pra gente passa mais baixo. Vocês não estão ouvindo? Não. Não escutam? Não. Tudo bem. Não? Só queria mostrar assim, uma variação de formas de apresentação. Como que eu falo isso? É muito difícil, e isso é uma coisa que eu percebo nas partes da rede social, online, divulgação científica online, vamos chamar do que quiser aí, né? Tanto nisso quanto com o trabalho no aquário, com o público em geral, com as crianças, é muito difícil traduzir o que está sendo feito de ciência e o que a sociedade sabe ou não sabe sobre essa ciência. Esse link, que é tão essencial, é muito difícil, muita pouca gente sabe fazer, sabe? A gente recebe vários estagiários, várias pessoas que trabalham com a gente no time da educação, e eles são, assim, geniais, fizeram uma pesquisa linda, sabem tudo, cada detalhe, a fisiologia dos tubarões, mas não conseguem passar isso para frente, né? E tem uma frasezinha que eu sempre falo, que não é sobre quanto você sabe, quão bem você sabe uma coisa, é quanto você consegue passar daquele pouquinho que você sabe. É isso que importa, sabe? Então, esses videozinhos, Reels, gente, Reels no Instagram, cara, sabe? Assim, ver o que os jovens estão fazendo, né? E aí entrar nessa brincadeira e usar isso como educação ambiental, usar isso como algum pouquinho de um agente de mudança, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim. Obrigada, Júlia.
Agora que eu tô vendo que tem comentário aqui. Então depois o povo pode entrar no perfil, daí vocês dão uma olhada nos reels ou nos posts dela, tá? E então eu achei legal porque você tem mais ou menos a mesma idade do povo aí. Então, não precisa dizer a idade, mas estou imaginando. E então, o que a gente está vendo nessa semana são diferentes trajetórias possíveis ou impossíveis. E, e aí o povo às vezes tem perguntas. Vocês têm aí, povo? Eu tenho, não é bem uma pergunta, mas sei lá, um pensamento para fazer alto e aí o povo falar junto. A gente viu 3 palestras e as 3 palestras terminava no sentido de, tipo, fui para a internet e essa é parte de mim. Vocês acham, no geral, que todo mundo tem que converger para isso? Ou eu posso aceitar como pessoa que eu não dou conta e aí eu vou terceirizar o meu conhecimento para a parte de divulgação científica? O que a gente tem que fazer se eu, como pessoa, não tenho a mínima vontade de ir para a internet ou de fazer esse tipo de trabalho? E aí é para todo mundo no geral, tipo uma discussão, não sei. Olha, eu acho que a Thaís de repente pode falar alguma coisa, mas a maior parte do trabalho dela não é na internet, né? Então é uma ferramenta auxiliar. No caso da Rafa do primeiro dia, ela é mais 80% na internet, né? É diferente. Mas eu não sei, acho que é uma ferramenta que você pode ou não usar. Tem mil formas de fazer, de trabalhar com educação ambiental e tal. A internet, olha, hoje em dia, né, você atinge muitas pessoas, milhares de pessoas, com um vídeo. Eu acho que a pandemia também incentivou muito ir para a internet, né? Já que a gente não tinha contato presencial. Então, se tornou meio que necessário, né? Divulgar de alguma forma ou você mesmo ou o seu trabalho na internet para as pessoas te conhecerem ou conhecerem o trabalho, né? Então, tanto curricularmente quanto simplesmente para divulgação ou educação ambiental. E aí eu acho que eu tenho um outro pensamento em relação a isso também, é que, tipo, a gente foi muito para a internet nessa pandemia. E aí tem casos e casos, né? Que a educação ambiental, a divulgação científica tem uma diferença, mas teve muita banalização também da ciência dentro da internet. Então, tipo, eu queria entender um pouco mais sobre como a gente pode trabalhar ciência na internet, né? Como divulgar cientificamente as coisas e como também fazer educação ambiental, porque apesar delas terem relação, são coisas e expressões diferentes, né? Para públicos diferentes. E é muito difícil, desculpa, pode falar? Não, pode ir, por favor. É muito difícil você sentir. Isso é uma crise diária minha, do tipo, será que esses videozinhos é só pro meu ego? Eu tô fazendo diferença no mundo com isso tudo? Esse tempo, essa energia que eu tô despendendo pra isso, tá fazendo alguma diferença, sabe? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu tô tipo, mano, eu acho que isso aí não tá fazendo diferença nenhuma, mas ao mesmo tempo eu tenho muitos feedbacks, né? É que é tão complexo esse tema da educação ambiental, né? E é uma discussão comum também com algumas outras pessoas que eu conheço online aí, né? E meio que uma coisa que eu ouvi uma vez de uma delas, que eu concordo, é que o core, né, do nosso trabalho, sendo presencial e a gente tentando fazer uma coisa que faça mais sentido, mais aprofundada, que não seja ali em 1 minuto, 30 segundos, e aí meio que o que sobra do nosso tempo, da nossa energia, do que tem dito, a gente bota uma coisa aqui, uma coisa ali online e espera que isso vá fazer alguma diferença, porque no fim das contas pode ser que seja simplesmente mais um vídeo que tem um adolescente scrollando, ele dá 2 likes, ele descobriu que cação e tubarão é a mesma coisa e ele não vai fazer nada sobre isso, né? Qual que é o impacto que esse vídeo está tendo, sabe? É muito difícil mensurar essas coisas, é um assunto muito novo, mas, sei lá, não tem muito que uma resposta, né? Eu fico pensando, às vezes, não conheço seu trabalho ainda na internet, mas eu vou lá olhar depois, que a gente tenta fazer projetos de divulgação que só atingem, no nosso caso, outros herpetólogos. Tipo, a gente fez
um projeto e só vai porque a gente não tem o conhecimento do que precisa para atingir os outros públicos, a gente faz um conteúdo que só vai entender, só vai interessar quem já é da área. Então, é tipo, várias coisas para pensar, várias coisas para refletir. A internet só é um lugar agora que às vezes eu vejo como necessário, mas era um lugar que eu não queria entrar. Tudo bem. Eu acho que muda muito rápido também, né? Tipo, as redes. O Instagram antes focava em TikTok. fotos. Ele focava em fotos, e a imagem era o que valia. E aí o pessoal começou a fazer vários carrosséis, como se fossem slides. Pra gente era mais cômodo como cientista, porque a gente tá mais acostumado a fazer apresentações. E agora já tem o Reels, que a gente não é tão acostumado, porque a gente tem um pouco de vergonha de aparecer na câmera. E aí isso, tipo, afastou um pouquinho as pessoas das redes sociais em relação à educação ambiental. Então, além de ser, tipo, uma exposição, às vezes, que o acadêmico não está acostumado, né? A gente não está acostumado a colocar muito rosto, a gente coloca mais a literatura, né? O que a gente escreve. E aí, é uma coisa também muito rápida, né? Tipo, a gente tem que estar sempre de olho, sempre ativo, e às vezes a gente acha que a academia não vai dar tempo de conciliar com a internet, ou que é uma coisa à parte, né? É complicado também. Eu queria compartilhar também um pensamento que vai um pouco nessa linha também, que é a gente muitas vezes a gente vê muitas coisas na internet, mas a nossa relação com as coisas que a gente vê na internet é completamente diferente com a relação que a gente vê as coisas ao vivo, sabe? Eu também já fiz muitos projetos de ir na escola, de receber muitas crianças no museu, e eu acho que é completamente diferente. Você vê, tipo, um tubarão num vídeo, né, de poucos segundos. E você pode, sim, ter vários conhecimentos disso e aprender várias coisas. A gente está cada vez mais acostumado também com isso, né, em pegar coisinhas, pequenas porções de informação de pequenos videozinhos e de pequenas coisas assim na internet, né. Só que a nossa relação com os animais e com a natureza, vendo tudo isso ao vivo, é completamente diferente. Tipo, igual quando a Thaís comentou das pessoas que nunca tinham ido pra praia, né? De falar sobre os animais, levar os animais lá e tudo mais. É muito diferente. Quando você vai, você vê os animais e você consegue, sei lá, tocar neles muitas vezes, isso cria um vínculo que eu acho que dificilmente a gente consegue fazer esse mesmo papel na internet, sabe? Principalmente dentro dessa área de conservação, assim. Eu acho que esse vínculo é muito difícil só vendo, assim, né, um vídeo de alguns segundos. Ao mesmo tempo, Simone, eu também tenho uma perspectiva um pouquinho diferente do que você está falando, porque existem muitas pessoas que nunca vão conseguir ir para as Maldivas, né? E aí tem um vídeo das Maldivas, e a pessoa sabe como é as Maldivas, sabe? E vai ter um pouquinho desse sentimento de embelezamento, essa coisa de caramba, olha que doideira, essas mantas todas nadando juntas ali, e aí um pouquinho desse sentimento. Isso é uma coisa que eu recebo também. Gente falar, nossa, eu adoro, eu não sou ninguém na fila do pão ali, gente, tanto de blogueirinha da Biomar que tem, a gente, pelo amor de Deus. E aí, mulher lá nadando com os negócios todo dia, sabe? E eu ali, gente, eu aqui pagando as contas, sabe? Mas ainda assim, no meu círculo, as pessoas que me conhecem falam, você me inspira, né? Eu acho lindo, eu nunca vi isso, eu não sabia daquilo, sabe? Então, é preciso ter cuidado, assim, né? Com esses dois mundos, assim. Não, eu concordo completamente. Tem gente que realmente nunca vai conseguir ter acesso a isso, né? Na prática. Colocar a mão na massa e mergulhar e ver um recife de corais ao vivo, né? E isso é extremamente importante, sim, você fazer divulgação sobre isso, dizer que existe, que olha como é bonito e tudo isso, né? Mas é que eu acho que as duas coisas precisam realmente caminhar juntas. Assim, quando for possível, claro, caminhar juntas, né? Natália vai aproveitar isso aí, né, Natália? Se ela entrar, ela vai ter um projeto meio nessa linha aí. O bonito mesmo é a varanda da Thaís. Minha varanda? Que dá pra ver o mar. Minha varanda é bonita. Lá no fundo, mas eu mergulho, tem uma vistinha pro mar lá no fundo. É ilha, né, gente? É uma ilha pequena. Sobre ir pra Malta, teve alguma dificuldade? Você teve alguma coisa que não foi tão legal? A parte legal a gente imagina, mas...
dificuldades tem várias, né? Morar fora, estar longe da família, o perrengue que ninguém posta, né? A crise de pânico no avião, as noites de choro, especialmente a parte emocional, né? Comecei a fazer análise aqui, estou até hoje, aí passou para online, desde então eu faço análise online, até as crises culturais, aonde eu pertenço, é Brasil, é Malta, eu fico aqui, eu não fico aqui, é uma ilha minúscula. E um comentário que eu também sinto que eu preciso fazer, se vocês colocarem no Google Malta, vocês vão ficar tipo, meu Deus, que lindo, paraíso, né? E vocês estão, 90% das fotos, vocês estão vendo um lugar específico, turístico, que todo mundo vai lá, tira foto no mesmo lugar, do mesmo jeito, e posta a foto lá. Eu, inclusive, fui lá, tirei foto no mesmo lugar, do mesmo jeito, e postei a foto. Eu, inclusive. Mas não é só isso, né? Então, a parte que as pessoas não veem do turismo, inclusive, da destruição ambiental, Malta é um país super explorado, é um país corrupto. A gente fala do nosso Brasil, querido Brasil, mas, gente, nós não somos os únicos. Malta faz parte da União Europeia, então é aquela coisa, né? Nossa, União Europeia, né? Então, aqui, destruindo tudo, não estão nem aí com nada. A população tem muito pouca sensibilização em relação ao ambiente. Tem mar em todos os lados e eles não têm uma conexão com esse mar. A comunidade pesqueira se perdendo e tem vários problemas. Várias coisas que a internet não mostra, inclusive. Tem um comentário que eu queria falar rapidinho, que é do cativeiro, que é uma coisa que eu sempre fico no coração, eu sempre gosto de compartilhar, é a minha opinião pessoal. Há alguns anos, eu jamais imaginaria que estaria trabalhando com animais em cativeiro, num aquário, né? Sempre fui 100% contra isso, aquilo, não sei o quê. E hoje em dia a minha visão mudou. Minha opinião pessoal, né? Reiterando aqui. Eu penso que existem certos animais que não deveriam estar em cativeiro, ponto final, orcas, golfinhos, certos tipos de tubarão, animais que são muito complexos, que são muito grandes, eles simplesmente não deveriam estar no cativeiro. Mas o cativeiro, eu encontrei no cativeiro uma ferramenta educativa que eu nunca tinha imaginado que poderia existir. Isso começou quando eu fiz estágio no Tamar, porque ali tinha as tartarugas, que elas têm a parte da reabilitação, e tem as tartarugas que simplesmente não podem voltar para a água, elas não sobreviveriam ali. Então, o que o Tamar faz? Elas ficam ali, em cativeiro, traz a visitação, traz o turista, que quer vir ali, ver o bicho, tirar foto, ganhar um like, e aí a educação ambiental vem nesse momento tão especial, que é aquele momento que a pessoa quer ver o bicho e ir embora. E você fala, dá a mãozinha aqui, volta aqui. Gostou? Mas vai ouvir. Tem sobrepesca, tem poluição plástica, tem destruição de habitat, tem aquecimento global, e vai sair daqui com crise existencial, meu bem. Tá bonita a foto, mas vai sair com crise, vai ficar pensando, entendeu? Então foi aí que eu pensei, caramba, se só tivesse foto das tartarugas, o Tamar jamais teria crescido da forma como cresceu, usando o Tamar como exemplo, sabe? E aí, é claro, existem certos aquários que deveriam estar fechados faz séculos. Libera essas orcas, libera essas baleias, minha gente, libera esses golfinhos, o que é isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, o aquário de Malta é um aquário pequeno, os animais são criados em cativeiro, ou algumas espécies, elas precisam ser retiradas da água, porque elas não se reproduzem em cativeiro, mas eles são bem cuidados, e a gente recebe muita crítica, né, no geral, especialmente depois que aquele danado daquele Seaspiracy foi lançado, daria uma discussão só sobre ele, e tem muitas pessoas que têm uma visão muito simplista, e a minha mensagem para finalizar é essa, de que tem cativeiro, eu não entro, tem cativeiro, tá errado, tem cativeiro, é ruim. Se não tivesse cativeiro, a gente não poderia ter tantos animais em reabilitação, em alguns casos são devolvidos ao mar. Se não tivesse cativeiro, a gente não teria essa visitação, não teria escola todo dia, não teria turista, não teria essa educação ambiental acontecendo. E não teria o projeto com os tubarõezinhos que eu contei para vocês, por exemplo, sabe? No mundo ideal, como eu queria, que a gente não precisasse ter animais em cativeiro para fazer isso tudo. Mas, infelizmente, o ser humano é limitado e eu vejo como uma ferramenta interessante, sabe? E eu queria que as pessoas que criticam tanto, com tanta energia na internet, fora da internet, o cativeiro, com a mesma energia, criticassem todos os problemas ambientais que estão acontecendo no oceano e fora dele também. A gente tem aqui no Aquário Tubarões criados em cativeiro, gente, em outros aquários,
meia dúzia de tubarãozinho, gente, meia dúzia mesmo, entendeu? De tubarões, é um aquário pequeno, as pessoas enchendo meu saco aqui por causa disso, sendo que todos os anos 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos por causa de shark finning, sobrepesca, poluição. Poxa, cadê a tua energia sendo colocada aí numa coisinha um pouquinho mais útil, sabe? Eu entendo que tem gente que fala, mas é uma vida, e tudo bem, eu entendo isso, mas do ponto de vista ambiental, para mim, sabe, eu fico um pouquinho irritada, sabe? Enfim. A gente, na nossa disciplina, nem lembro se você foi ou não, a gente vai no zoológico e às vezes no zoológico rola essa mesma discussão, porque tem muita gente que é contra o zoológico, tem aluno até da Unicamp que não quer nem ir no zoológico, fala não vou, porque é mais assim é radical. E os zoológicos têm, alguns têm trabalhado bem. Uhum. Exato. É que tudo depende, né? Aí vocês fazem um bom trabalho, a gente conhece um monte de museus, de museus não zoológicos que fazem um bom trabalho, mas aí eu acho que existem alguns que são uma minoria, com certeza, que acabam manchando, sabe, a reputação. Uhum. Sabe, tem aqueles zoológicos que vão lá e dopam um animal para dar para as pessoas irem lá e tirarem foto, para ganharem um like no Instagram. Tem, sabe, tipo esse tipo de coisa. Tem um zoológico que não tem enriquecimento ambiental, que não tem nenhum tipo de, sabe, de luta pelo bem-estar dos animais. E, infelizmente, esses são os que as pessoas veem, né? Sabe, são os problemas, né, que as pessoas veem. E eu acho que é fundamental você falar isso, assim, porque, de fato, tem uma importância esses animais em cativeiro, né? E eles são utilizados para fazer conservação, para divulgar informação sobre os animais. E as pessoas não questionam outras coisas que são muito mais problemáticas do que isso, né? Do que meia dúzia de animais em cativeiro que são bem tratados, né? Não questionam, sei lá, realmente sobrepesca, enfim, e todas as outras condições em que a gente coloca os animais para nosso consumo visual ou, né, de alimentação, que são extremamente de sofrimento para eles, né? Então, acho que é bem interessante esse comentário que você fez. Tem uma pergunta que eu esqueci de fazer ontem também para a Yara. Eu vi lá o desenho, né, e a menina colocou Love Sharks. E como que é trabalhar com bichos que são super, tipo, nos filmes, assim, dados como maus e tal, e como é fazer educação para criança com esse tipo de bicho, porque a gente trabalha com sapo, né? Então a maioria das crianças também não gostam, acham nojento, tudo feio. Então a gente tem essa dificuldade também com a educação ambiental. Uhum. Eu acho mais difícil trabalhar com os adultos do que com as crianças, para ser honesta. Hoje mesmo eu tive uma visitante que estava falando, aquele ali é bom para comer. E ela era bem britânica, eu nem entendi o que ela falou, demorou, eu falei, oi? E aí comecei a falar e ela estava relutando ali, eu não sei se ela gostou do que eu bati tanto de frente. Então, eu acho mais difícil os adultos, ainda que as crianças, é muito interessante perceber como que desde as idades mais novinhas, como que elas já estão naquele brainwashing ali, né? Já teve uma lavagem cerebral. A criança tem 2 anos, tubarão, já tá com medo. Eu fico, gente, como que pode uma coisa dessas, né? É muito um trabalho. Você tem que ser, na minha visão, você tem que se tornar uma criança. Como a criança pensa, como a criança age, como a criança fala. Então, elas veem o tubarão, eu faço festa. Nossa, olha o tubarão, que lindo! Fala, oi, tubarão. Elas põem as mãozinhas, oi, tubarão, oi, sapinho. Olha que lindinho, olha o olhinho dele. Essa vozinha bem irritantezinha de professorinha infantil. É meio que isso, assim, sabe? Fazer essa conexão com elas. Porque se você só... Não é esse o caso de vocês, eu sei, mas eu já conheci pessoas que é meio que... o sapo é muito importante, não pode ter medo de sapo. Os sapos são importantes nos seus ecossistemas e eles têm um habitat que é ameaçado. Gente, oi? Não, eles não vão te entender, sabe? E são coisas bem simples. E, especialmente para as idades mais novas, para mim, não é nem sobre eles entenderem. Eu falo isso para o nosso time de educação, não é sobre as crianças saírem daqui
sabendo os tipos de nadadeira, sabendo o nome técnico, sabendo habitar. É sobre elas saírem daqui sentindo que há uma conexão entre elas e esses animais. E essa sensibilização é o mais importante. O sapinho, posso até achar ele meio estranhinho, mas ele é importante, até que ele não é tão feinho assim, né? Olha o olhinho dele, que fofura. Eu vejo um sapinho ali, se meu tio vai tentar tacar sal, eu falo, tio, não, deixa o sapinho, sabe? É sobre essa coisa bem criança, bem infantil, é sobre o sentimento pra mim, sabe? É difícil, mas é muito de tato. E é muito de prática. Quando eu comecei a trabalhar com criança, não era assim. Hoje em dia é um negócio meio automático, que eu preciso controlar às vezes, que às vezes fica muito, sabe? Fica o tempo inteiro ali, tem uma hora que cansa. É uma persona. Eu falo que eu tenho uma persona com as crianças, colocou a persona e vai, sabe? Para conseguir se comunicar com elas. Legal, povo. Olha, Thaís, já deu nossa 1 hora aqui. Muito obrigado por você ter aparecido aí direto de Malta, que já é de noite aí quase. Então, valeu pela conversa. Acho que o povo precisa ganhar mais seguidores agora. Sim. Ai, esses números, gente. Foi muito legal. Agradeço aí. Gente, eu estou encantada com o grupo de vocês, viu? Felipe, parabéns pela iniciativa. É muito legal de ver um grupo de pesquisa que tem esse pensamento crítico e reflete sobre as coisas e está tão aberto a ouvir sobre áreas diferentes, né? É muito, muito, muito mesmo bacana isso. Parabéns. Esse grupo aqui, que nem como é que eles falam? É maravilhoso? Grupo maravilhoso. Valeu então, Thaís. A gente se fala aí mais. Abração. Obrigada, gente. Tchau, tchau.